Muito boa tarde, pessoal. 4h45, estamos começando aí mais um chat de fechamento do mercado, né? Que dia, hein? Quando a gente imaginava aí ontem o nosso índice Bovespa aí deixou aquele belo martelo, né? Mas como o André reforçou, o que a gente teve ontem foi um sinal de fundo, gerando aí uma possibilidade de repique. Realmente a gente tinha essa possibilidade, né? Mas infelizmente é mais um sinal aí que não está se confirmando. Bom, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o mercado, gostaria que vocês me dessem um retorno. Como é que está aí para vocês, pessoal? Áudio e vídeo ok, beleza? Boa tarde, Eduardo. Tem até um participante novo aqui, Desgraça Foster, aqui realmente situação de Petrobras bastante complicado, e ainda com balanço logo mais aí à noite. Tudo certo, Evandro, Nando, boa tarde. Bom, maravilha, Michael Douglas também aqui, famoso ator aí americano, né? Mas tudo bem. Vamos em frente. Então, nosso carro-chefe aqui deixou esse belo martelo ontem, por isso que a gente diz sinal de fundo. Sinal só tem validade se ele for confirmado. Mais um sinal de fundo que o Ibov deixa, e mais um sinal de fundo que não se confirma, e dessa vez não só não se confirmou, como também ele está mostrando bastante convicção nessa anulação desse sinal de fundo. Está cedendo com muita força, e para piorar a nossa situação, nós estamos perdendo também esse suporte importante aqui de 48.720 pontos. Por que suporte importante? Vamos afastar aqui um pouquinho o zoom da lupa. Perdendo aqui esse suporte, se a gente pegar aqui, isso vai ficar mais claro aqui, deixa eu pegar aqui o gráfico semanal. Tirar um pouquinho aqui essas linhas de suporte e resistência. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Movimento de baixa, aqui uma perna de correção, e novamente aqui montando um pivô para baixo, perdendo esse último fundo. O que significa esse movimento aqui? Tendência de baixa, ou seja, nosso Ibov hoje com a perda desse suporte 48.720, ele está se definindo de vez, né? A gente já tinha aí um viés negativo, né? Sugerindo operações na venda, mas a coisa não estava muito clara no curtíssimo prazo, chamando algum repique, né? E a gente estava até, eu particularmente, estava até mesclando algumas operações entre compra e venda. Se subir, eu vou tentar me beneficiar aí desse movimento de repique, né? Mas também não deixando de lado as vendas, que seria aí a direção principal do Ibov. Então, estava com as minhas operações mais ou menos divididas. Nesse momento aqui, o Ibov está se decidindo, né, realmente para a porta de baixo. Então, o mercado agora, a partir desse momento, vendedor. Não tem mais muito sentido a gente começar a fazer as nossas apostas em operações de compra. Não quer dizer que uma ou outra compra não vai se desenvolver, não é isso. Mas com o mercado forte, setado na venda, a gente vai ter uma dificuldade maior que essas compras aí venham a se desenvolver. Mas não quer dizer que elas não cheguem lá nos seus objetivos, mas vão ter uma dificuldade aí bem maior, né, do que eventuais vendas que a gente abra a partir desse momento. E qual que é o objetivo inicial dessa queda? Essa região aqui dos 44 mil pontos. Seria aqui a próxima região de suporte aí mais forte, né, que a gente tem aí pelo gráfico semanal, e seria aí o que sugere como próximo movimento de baixa aqui do Ibov, ou seja, a gente já tem aproximadamente aí mais uns 4 mil e poucos pontos aí para baixo, o que dá aí porcentualmente aí um valor ainda considerável, infelizmente, aí para a gente cair. Bom, vamos continuar dando morro em ponta de faca? Claro que não, né? O mercado aqui está sinalizando uma mudança de direção, então vamos procurar agora encontrar operações para apostar nessa direção aí que ele está sinalizando. Agora, infelizmente, aí para venda, tem muita coisa que está muito esticada, fica um pouco difícil a gente encontrar operações aí para entrar por conta aí do gerenciamento de risco. Todos os dias eu tenho dado uma geral aí no mercado, né? De A a Z aí procurando oportunidades aí de entrada. Hoje eu tinha bastante operações nos meus de olhos na compra também, acreditando nesse possível repique, né? Uma delas acabou startando, que foi a compra com Taesa. Vamos até dar uma olhada como é que ela está nesse momento. Taesa também não suportou aqui esse forte recuo do Ibov, né? Vamos ver aí como é que ela reage aí a partir de segunda-feira, mas realmente também está voltando bastante, né? A gente está com o stop aqui no meio do caminho em 18,40, e a Taesa também estava muitíssimo bem armada aqui para
para reverter essa tendência de baixa para alta. Por quê? Alguns pontos bastante importantes que eu identifiquei no pregão de ontem. Resistência aqui de 19,30. Depois a gente tem essa linha de tendência de baixa, né? Ou seja, programei a minha entrada exatamente nesse rompimento e ainda com uma formação aqui de uma figura de reversão para alta, ombro, cabeça, ombro invertido. Então, dos de olhos que eu passei, essa era a que eu estava aí mais animado. Mas, infelizmente, o mercado cedendo bastante forte, né? Ela também está sentindo. Então, que eu comentei com vocês, mercado virando para baixo, realmente isso aí cria um dificultador aí a mais aí para que a gente consiga aí trabalhar com operações na ponta de compra, mesmo ativos aí bem configurados. Ontem eu passei uma compra aí com a VEG, hoje estava voltando bastante, vamos ver como é que ela está nesse momento. A VEG, diferentemente lá da Taesa, que está tentando reverter a tendência de baixa para alta, a VEG já tem tendência de alta e ontem ela rompeu o topo histórico, realmente foi lindo. Hoje está devolvendo toda a alta de ontem, né? Mas de qualquer forma, ainda é um ativo aí para a gente apostar na compra, né? Por conta aí de toda essa bela tendência de alta que ela tem desde o curto prazo até os tempos maiores aí longo prazo. Agora, para quem eventualmente não pegou a operação, fala, é para comprar agora? Bom, num momento adverso como esse, o mercado setando para baixo, eu não vou mais concentrar as minhas apostas nas compras. O que está correndo, legal, vamos continuar trabalhando ali, tentar defender aí essas operações na medida do possível, né? Mas as próximas indicações que eu vou passar para vocês aí, naqueles meus de olho, eu vou concentrar aí os esforços em operações de venda, porque é o que o mercado está sinalizando e como eu sempre gosto de enfatizar, venda também dá dinheiro. Então não vou insistir aí em operações do contra, né? No sentido de compra. O mercado está virando para baixo, então eu vou procurar concentrar essas minhas operações na venda. O que a gente teve aí de novidades no dia de hoje? Bom, dos meus calls aí, logo pela manhã, eu levei 2 stops aqui mais, felizmente, aí no gain, né, porque a gente já tinha protegido essas operações. Uma foi a saída de Embraer. Ontem a gente conseguiu levar o stop da Embraer lá para a zona de lucro, né, então deu stop gain em Embraer. E a outra foi a Eletrobras. No início do dia estava subindo bastante forte, né? Por conta aí do momento positivo aí que o Ibov sugeria esse repique, já era natural que isso acontecesse, mas também a Eletrobras a gente já estava com stop na zona do lucro, então saíram logo pela manhã. E as outras 2 vendas estavam andando na contramão, que era Hipermarcas e Porto Seguro, né? Por conta aí do bom humor do imóvel. Essas estavam indo na contramão e as compras que eu passei, tanto de VEG quanto a da Taesa, estavam decolando até, num determinado momento, eu achei que eu ia conseguir colocar já na zona de lucro também o stop proteger a operação de VEG. Mas deu essa desandada no mercado e a situação de momento, deixa eu até pegar aqui a minha planilha, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom. Aqui é o meu rascunho aí daqueles calls do relatório que eu preparo todos os dias. Literalmente inverteu, né? As minhas compras que estavam o quê? Estavam no lucro nesse momento aqui, estão negativas, e as 2 vendas que de manhã estavam o quê? Estavam no negativo por conta do repique, nesse momento aí estão ganhando força. A Porto Seguro, se fechar como está, eu tenho uma regra semelhante à do André de 3%, como eu trabalho com alvos menores, com 2,5%, eu já protejo a operação lá para a zona de lucro. Agora estou vendo que ela fechou, quer dizer, que ela recuou um pouquinho no leilão. Mas se ela fechar com pelo menos 2,5% no lucro, talvez essa daqui a gente já até consiga defender aí, levar o stop dela para a zona de lucro. Mas de qualquer forma, olha que invertido da situação. As vendas começaram a entrar no positivo e as compras ali são bons ativos ali, mas a gente está o quê? Está virando para o negativo. Então não é interessante até esse dado aí ilustra que não vale muito a pena a gente continuar insistindo com operações de compra. Dos calls do André na parte das estratégias, ele tinha 2 abertos, né? Um com Grendene e outro lá com o Smiles. Smiles, inclusive, estava nos meus de olho, mas acabou não startando. E a Grendene, agora há pouco, acabou dando stop loss. Ela cedeu muito forte ali, 16,20. Era o stop ali que o André tinha determinado, né? Então, essa operação aí foi encerrada aí agora há pouco. Ainda não atualizei o site, daqui a pouco eu vou fazer a atualização. Do André, então, nesse momento na compra, só tem ainda o call de Smiles que está seguindo. E também é um ativo aí que tem uma ótima tendência de alta, né? Vamos ver se vai para frente.
esse meu de olho aí, e os demais que eu tinha no sentido de compra, eu já não vou mantê-los a partir de segunda-feira, como eu falei para vocês, e vou começar a concentrar aí os meus esforços na ponta de venda, porque é a direção que o mercado está sinalizando, né? E vamos ver se a gente já consegue engordar um pouquinho mais essa carteira direcional aqui, né? Para quem não conhece, aí é uma carteira que trabalha aí nas duas pontas, né? Que mesmo com toda essa dificuldade do ano, nesse momento aqui, olha que gráfico bonito aí que ela tá fazendo aqui. Em nenhum momento ela trabalhou no campo negativo, né? Nesse momento aqui ela está com, vamos ver aqui, 12.815 reais de lucro bruto, né? Ou seja, está trabalhando, a gente está fechando o ano aí, conseguindo um retorno positivo que me deixa bastante contente, enquanto o nosso Ibov está apanhando feio aqui nesse momento, menos 6,5%. E como eu falei para você, a gente procura trabalhar aí acompanhando a direção do mercado. Se está caindo, vamos concentrar as operações na venda, e se está subindo, na compra. O duro são esses momentos de virada, né? Quando não há nenhuma coisa nem outra, que a gente fica o quê? Fica meio que andando de lado. Mas vamos ver, se o mercado agora tomar uma direção mais firme, de repente a gente já consegue, mesmo na venda, engordar um pouquinho mais essa carteira. Bom, falei demais aqui, vamos voltar aqui ao gráfico e vamos ver aqui as perguntas de vocês. Estou voltando lá para o início do chat, vamos lá. Edu, dia complicado, realmente, dia complicado, mas de qualquer forma, eu gosto de definição, né? Esse negócio de ficar ali, ameaça uma coisa, faz outra, pelo menos agora a gente já tem uma definição. Eu sei, eu também na torcida também torci muito aí para que voltasse a subir mais para frente até revertesse, mas pelo menos a gente tem uma definição agora do mercado que nós temos novamente tendência. Não é a tendência que a gente gostaria, né? Infelizmente é para baixo, mas temos tendência. E quando a gente tem tendência, fica mais fácil aí de ganhar dinheiro. O que mais que a gente tem aqui? Estou vendo muitos comentários ativos aqui. Pode comentar Usiminas 5? Sim, com certeza. Usiminas 5. E, aliás, eu estou curioso para dar uma olhada também o que aconteceu com a 3, né? Porque a 3, ela estava muito descolada aí nesses últimos dias, né? Alguém postou no fórum nesses dias que tinha um rumor, alguma coisa no sentido da CSN comprar Usiminas. Eu, particularmente, não li nada a respeito. Mas alguém comentou aí essa possibilidade que seria, talvez, o que estaria aí puxando a Usiminas 3 para cima. Usiminas 5 não acompanhou, e não acompanhou também por quê? Porque ela não tem tag along, né? O tag along, os direitos são diferentes, né, dos acionistas que apostam em uma na ação ON ou na PN. Bom, vamos lá, Usiminas 5. Cedendo muito forte hoje, né? Forte aqui, maruboso aqui de baixa, essa barra forte aqui vermelha, ganhando força aqui na venda e na tendência de baixa. Não tem nenhum sinal de fundo por enquanto para tentar algum repique, né? E pode, como outros ativos, mesmo esticada, até pegando esse mau humor do mercado, esticar ainda mais. Dá para abrir venda com ela? Não, não dá. Ele esticou demais, o stop loss está muito longe, estaria acima aqui desse topo aqui de 5,22, quer dizer, um stop totalmente inviável para operação. Então, é um ativo que é para trabalhar na venda? Sim, mas para quem já está dentro. Quem está de fora, infelizmente, não tem o que fazer. E comprar precisa de um sinal de fundo para tentar pegar um repique. Eu, particularmente, não gosto de operações operações contra a tendência, procuro trabalhar a favor dela, que fica mais fácil. E deixa só por curiosidade, dar uma olhadinha aqui na Usiminas 3, para ver o que aconteceu com ela hoje. Movimentação aí pequena, né, em relação a essa sangria aí do nosso Ibov, né, tá até deixando uma possibilidade de topo, mas eu considero aí um movimento até bem comportado, olhando aí outros ativos aí do índice. Então ela deixa uma possibilidade de topo, chama um pouco de correção, né, não tem o que fazer com ela quem está de fora, né. Agora, quem pegou toda essa subida, eu acho bastante interessante deixar um stop aqui abaixo da mínima de ontem, para prevenir essa formação de topo e embolsar aí esse lucro, né? Porque realmente aí ela subiu muito forte por conta de um rumor, a gente nem sabe se isso aí vai ser confirmado ou não. Nesse momento, deixa uma possibilidade de topo. Vamos ver o que mais que a gente tem por aqui. Usiminas já foi. Agora, Teteco está pedindo aqui Croton e Braskem.
Começando aqui pela Croton. Bom, a Croton não tem muito o que fazer com ela. Eu acho que eu comentei até ontem eu fiz aquele Night Call da DVFN, acho que foi lá que eu comentei. A Croton, eu vejo aqui duas possibilidades opostas para ela. Acima de 18,07, compra, apostando aqui na retomada da tendência de alta, e abaixo de 16,31, venda e com figura de impulsão aqui, ombro, cabeça. Aqui formaria aqui um ombro aqui com um lado um pouco mais curto, mas de qualquer forma, ainda é uma figura aqui de reversão para baixo. Então, muito atento aqui nessa região desse suporte aqui de 16,30. Se confirmar sua perda, de repente pode dar aí uma operação de venda. E essa daqui, como está até com stop curto, é uma operação até interessante aí para dar uma estudada. Aí eu vou dar até uma olhada nela aí. Quem sabe ela não entra nos meus de olhos na venda a partir de segunda-feira. Por quê? Porque o stop loss dela aqui está curtinho, está acima da máxima de ontem, 17,25, quer dizer, um stop loss muito provavelmente aí em 17,27. Vou dar uma estudada melhor aí para ver o potencial aí de ganho aí, se a operação der certo para baixo, né? Talvez aqui alguma coisa aqui nesse suporte aqui de 14,10, num primeiro momento, é uma região aí que me chama a atenção, ou 14,70 por conta aqui dessa média de 200. Mas, de qualquer forma, é uma boa candidata aí para quem sabe a gente abrir uma venda a partir de segunda-feira. Croton, e a outra foi a Braskem. BRKM5. Bom, Braskem, né, reverteu tendência no curto prazo quando perdeu o suporte de 18,70 de alta para baixo. No médio prazo e longo prazo, por enquanto, correção normal da tendência de alta, não tem o que fazer com ela. Dá para comprar por enquanto? Não. Esperar um pouquinho mais, ela confirmar ou sinalizar ou confirmar um fundo, aí eventualmente a gente até pode tentar pensar numa compra com ela. Por enquanto segue em tendência de baixa aqui no curtíssimo prazo, né? Ganhou força nela no dia de hoje. Agora, a partir desse momento aí, ela pode talvez começar a tentar um fundo. Por quê? A gente já tem um suporte nessa região aqui dos R$17 e logo abaixo tem a minha média móvel. Uma média móvel que eu gosto bastante de utilizar, que é a média móvel de 200 períodos, considero ela como um divisor de longo prazo. Então, e olhando a tendência de alta que ela tem atrás, é uma região bastante sugestiva para ela tentar um fundo aí, quem sabe, voltar a subir. Então, a partir desse momento, não apostaria muito mais na venda, né? E sim, ficaria aí de olho, se alguém quiser tentar aí uma compra, em alguma possível formação de fundo. E para quem está comprado no ativo, né, já deveria ter saído antes quando perdeu esses 18,70, mas segurou até aqui, deixa um stop abaixo dos R$17, né, e torce aí para que ela forme fundo e volte a subir. Vamos lá, Braskem já foi. Klabin 11 não estava seguindo a tendência do Ibov, hoje caiu tanto quanto. Devo me livrar desse ativo e focar apenas nas vendas? Bom, novas operações sim, eu acho que o foco deve ser nas vendas. Agora, sair por sair de uma operação, acho que a gente deve trabalhar com stops. Vamos ver aqui a situação de Klabin. A Klabin, nesse momento, ela está literalmente de lado aqui, sem movimento, sem tendência. Ela está congestionada aqui entre 13 e 30 aproximadamente, até essa região aqui de R$14. E está bem no meio da congestão. Ativos em congestão, normalmente, a gente não recomenda estar posicionado. Né? Por quê? Porque congestão é uma falta de movimento, né? A gente não vai para lugar nenhum, tempo é dinheiro, o tempo vai passando e o nosso capital aí fica parado. Então, se você tiver, digamos assim, no 0 a 0, sair no prejuízo não faz muito sentido, mas se você tiver mais ou menos zerado nessa operação, e já que ela está aí sem movimento, eu acho interessante sim desmontar a posição e abrir num outro ativo aí que tem expectativa melhor de andar. Não que você não possa voltar para ela depois, você até pode. Marca aqui, coloca aqui, marca essa região, R$14 e 13,30. O lado que romper, você pode até abrir uma nova operação com ela. Se for acima dos 14, compra, abaixo de 13,30 aproximadamente, venda. Mas nesse momento ela está de lado, está sem movimento, né? É até válido sair dela e procurar um outro ativo melhor aí para ter movimento para você se posicionar. Mas, claro,
a gente fala em troca, né, numa situação aí de pelo menos aí tentar sair no 0 a 0 ou perto disso, né? Tá perdendo e ainda assim sair, né? Melhor aí nesse caso deixar o stop mesmo posicionado, e se eventualmente perder aí esse fundo, aí sim, aí o mercado vai tomar essa decisão de tirar você da operação. Bom, Klabin já foi. Rossi repicando, não, mudar de tendência a Rossi aqui, nem pensar. Eu não dei uma olhada como é que ela se comportou hoje, mas a Rossi está devendo um repique aí faz tempo, né? Por quê? Porque ela entrou em queda livre aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões aí caindo muito forte, né? Então é natural mesmo que ela tenha que fazer algum respiro. Não tem nenhum sinal de reversão de tendência, está claríssimo aqui esse movimento para baixo, né? Esses zigue-zagues descendentes, ela está firme em tendência de alta. Por enquanto que ela está fazendo, deixando aqui quase que um engolfo aqui de alta, né? Sugerindo um fundo, podendo tentar repicar de repente para buscar aqui essa média móvel aqui de 21 períodos, que é uma média móvel que eu utilizo, mais ou menos, quem sabe, aí uns 3,40 aproximadamente seria aí expectativa aí de correção. Não muito mais que isso, consigo ver nesse momento. De repente até alguma coisa aí mesmo por volta dos R$3. Por quê? Porque também essa média móvel de 21 ao longo dos dias, ela vai continuar puxando aqui para baixo. Então, de repente, no encontro da média móvel, considerando essa operação durando aí uns 2, 3 dias, talvez nos R$3 aí já seria um ponto interessante para pensar num gain. É a operação do contra, não me animo com ela. Tinha acho que alguém posicionado aí do chat aí até ontem, né? O André tá recomendando sempre bastante aí proteger o lucro. No fórum uma pessoa também me perguntou. Realmente aqui a ideia seria o quê? Seria proteger, manter a venda até onde der. Hoje está sinalizando aí fundo, então é hora realmente de sair da operação, né? E, enfim, procurar um outro ativo. Comprar aí contra a tendência não recomendo. E reversão de tendência, infelizmente, aqui a Rossi está muito firme aqui em tendência de baixa, não tem sinais de mudança de direção por enquanto. Rossi já foi, vamos lá. Nando, tem como você disponibilizar o modelo dessa planilha? Nando, então, antigamente eu passava, porque eu faço essa palestra da carteira direcional todos os meses, normalmente aí sempre na primeira semana do mês. Eu disponibilizava essa planilha em Excel, mas hoje ela tem tantas informações, porque ela é matriz, eu preparei uma série de relatórios aí para a corretora, e está tudo consensado num único arquivo em Excel. Então, infelizmente, eu não posso mais disponibilizar a planilha em Excel. O que eu faço seria o quê? Eu pego todos os dias, a partir desse Excel, eu gero um PDF, nesse PDF tem todas as operações, né? E eu disponibilizo isso daí através do fórum e na página, tanto da carteira direcional, tem o PDF dela, quanto na página das estratégias, tem o PDF daquele relatório do qual eu preparo todos os dias. E o que eu tenho pedido? Para que o pessoal participe aí das palestras que eu faço da carteira direcional todos os dias, e me perguntem, né, no dia da palestra a respeito, esse campo aqui, que ele tem total utilizado em compras, o bloqueio da BMF, o que é, como é que eu monto essa fórmula aqui. Aí vamos trabalhar nessas fórmulas campo a campo. Quer dizer, pelo PDF você consegue montar o esqueleto lá da planilha, né? Vai ficar faltando apenas as fórmulas. E, eventualmente, essas fórmulas também, se você quiser, você pode me perguntar no fórum, Evandro, aquele campo tal lá da sua carteira direcional, como é que você calcula a quantidade ou o valor apurado, enfim. Qual que é a forma que você utiliza? Eu vou dar uma olhada ali e eu já respondo prontamente através do fórum. Fica mais fácil. Infelizmente, a planilha em si em Excel não posso mais disponibilizar. Embraer, comprado. Pois é, eu estava comprado até de manhã, né? Acabei saindo aí no lucro por aquela regra dos 2,5%. Vamos ver como é que ela está hoje. Recuando um pouquinho mais, confirmando o topo. E a Embraer aqui, com essa confirmação de topo, ela pode se complicar um pouquinho no curtíssimo prazo. Por quê? Se a gente pegar a parte de baixo, traçar uma linha, a gente vai traçar linha de tendência de alta. Eu tinha o stop original da Embraer, 22,13, ontem ele foi movimentado para 23,56 por conta dessa boa puxada de alta que ela deu
no pregão de ontem, né? Então a gente conseguiu trazer, pegando o preço de fechamento, dividido por 1.025, conseguiu trazer esse stop para a zona de lucro. Agora, quem ainda está comprado, sugestão manter o stop original. Agora, o que eu estou antevendo nessa nova situação? Porque a Embraer hoje, com esse recuo, ela está o quê? Está confirmando aqui topo, e seria um topo descendente, o que deixa ela, no curtíssimo prazo, indefinida. Por quê? Porque ela agora começa a trabalhar dentro de um triângulo simétrico. Tem um próximo suporte na sequência 22,90, é um ponto de saída também, ou se você quiser utilizar essas linhas de tendência para definir o ponto de stop, também é válido. Colocaria o quê? Marca aqui essa LTA, passando aqui por esses fundos. Se a Embraer perder aqui essa LTA, já seria também um ponto de saída, né? No caso, stop loss. E para quem está de fora, querendo voltar novamente, pensar numa compra com Embraer, e esperar romper aqui essa LTB, linha de tendência de baixa. Por enquanto aí, por conta aqui desse movimento de hoje, não tenho o que fazer com ela. A minha operação de Embraer eu acabei encerrando hoje. Encerrar a posição no after, Carlos Vieira, também é válido também. Se você quiser, a minha saída foi em 23,56, ela está um pouco abaixo do preço. Não me lembro exatamente o ponto que eu sugeri a compra com ela, mas se ainda estiver no lucro, também é válido também o encerramento da posição. O ideal também seria, nessa carteira, vamos voltar aqui a mostrá-la. Todas as modificações de stop, a gente passa, ou melhor, deixa eu mostrar isso aqui no site, fica mais fácil. Aumentar aqui um pouquinho o zoom. Análise de mercado, carteira gráfica direcional. Isso vale tanto para as estratégias, né? Análise de mercado, estratégias ou carteira gráfica direcional. Todas as mudanças de stop, tem alguns critérios aqui para movimentação de stops, isso daqui a gente explica bem aí nas palestras mensais, né, que eu faço aí todo início de mês, né? A gente tem alguns critérios para movimentação de stops. E toda vez que tem um stop modificado, eu faço atualização aqui. Aviso no fórum, também o fórum está sempre em primeira mão, mas eu coloco naquele relatório no qual eu preparo todos os dias, e eu faço a modificação aqui no site, né, a mudança de stops ali do que foi modificado. Eu coloco aqui um asterisco. Então é interessante, claro, para quem quiser seguir essas orientações, né, toda vez que tiver uma mudança de stop, olhar aqui e tentar acompanhar. Com essa postura proativa, é que a gente tem conseguido aqui esse belo retorno aí com a carteira, né? Até ontem, aqui em posições encerradas, R$ 12.700 de lucro bruto, né? Que deixa a gente bastante satisfeito com o resultado. O objetivo dessa carteira sempre foi o quê? Geração de lucro. A gente tem conseguido. Mas para isso é preciso que a gente adote uma postura mais proativa. Se aquele critério de 8,80, né, só sai exatamente no gain ou só sai exatamente no loss. Um posicionamento que ele funciona muito bem quando a gente tem uma tendência mais definida. Mas ultimamente, principalmente no ano passado, a gente percebeu aí que levar as operações nesse caminho 880, a chance de insucesso, infelizmente, ela está muito maior do que de sucesso. Muitas operações no ano passado que começavam bem, no meio do caminho desandaram e acabaram fechando no loss. O operando com você, ele não muda. Então, se você pega um operando com você, ele só vai sair mesmo ou no gain planejado ou no loss. E se der loss, você não paga a corretagem. Mas acho que é muito melhor abrir mão dessa isenção e encerrar uma operação num lucro, mesmo que seja um lucro menor, do que você ter prejuízo. Tudo bem, não pagou a corretagem? Tá bom. Mas você está saindo com prejuízo na operação. Então, realmente você não está saindo satisfeito da operação. Então, a gente tem adotado essa postura mais proativa, né? E tem dado um bom retorno aí, principalmente nesse ano aqui de 2014. Bom, Embraer já foi, vamos lá. Stop na mínima de hoje, sim, seria a princípio o stop mais curto. Se eu posso analisar a Suzano, posso sim, Carlos, vamos lá. SUSB5. Suzano. Bom, eu fiz um comentário sobre ela no Night Call de ontem à noite lá da DVFN. Aliás,
para quem quiser rever esse Nightfall, apesar que hoje é outro pregão, já mudou tudo. Mas tem alguns comentários que eu fiz também, principalmente para quem opera em longo prazo, algumas dicas aí importantes que eu considero que eu passei, eu acho que vale a pena dar uma assistida aí nessa apresentação. Disponibilizei lá no meu canal do YouTube, tá aí o link para vocês. Bom, e eu fiz um comentário também sobre a Suzano. A Suzano, ela continua interessante para compra, mas para compra acima aqui dessa resistência 11,11, 11,22, onde ela retomaria a tendência de alta, né, projetando um objetivo de alta 12,71, o stop loss 10,05, ou até dá para tentar um stop mais curto, se ela não ceder muito mais, abaixo de 10,64, 10,63. Então, se ela reagir, romper aqui essas duas resistências, 11,11, 11,22, dá até para pensar numa compra com ela, com esse objetivo aqui de alta. Suzano, agora, vamos lá. Itaú e depois Lojas Renner. Itaú tá perdendo a tendência de alta no pregão de hoje, com essa forte barra de queda, né, fechando exatamente abaixo desse suporte aqui de 34,25. Era o que ainda mantinha o Banco Itaú tecnicamente em tendência de alta. Nesse momento não tem tendência, né? Por quê? Porque ainda precisaria zigue-zaguear para baixo, quer dizer, fazer algum repique, depois voltar a ceder, perder o último fundo, para a gente dizer que Itaú está em tendência de baixa. Mas, de qualquer forma, não tem mais tendência de alta, porque perdeu aqui suporte de 34,25. E, aliás, para quem estava comprado, né, o stop sugerido ele estaria exatamente aqui abaixo dos 34,25. Agora tem que dar uma analisada, né, no banco, né, mas, de qualquer forma, por conta aqui desse forte aqui, pelo menos viés de queda, operação sugerida com ele seria operação na venda. Próximos suportes importantes, 32,81 e 30,31. Isso eu estou falando para trade curto prazo. Por quê? Quem opera a longo prazo não tem o que desabone o Banco Itaú. Ele está firmíssimo aqui em tendência de alta, gráfico longo apontando para cima, pode continuar comprando aí sem problemas, né? Enquanto estiver subindo, eu quero comprar. Então, conceitos bem diferentes, né? No longo prazo, eu especificamente, eu seleciono empresas com bons fundamentos e gráfico apontando para cima. Enquanto o gráfico longo está apontando para cima, nada contra, pode comprar. Agora, para trade, né, não dá para pensar em compra com o Itaú nesse momento, está mais propensa à venda, né, só que também para vender agora está um pouco complicada. Vamos lá agora, Lojas Renner. Lojas Renner. Gráfico também está um pouco difícil aqui no curtíssimo prazo, né? A gente tem uma bela congestão aqui com resistência 77,12 até mais ou menos essa região aqui dos 72,20, né? Aqui a gente tem uma encrenca bastante grande. Porém, no geral, ela ainda está o quê? Zigue-zagueando para cima. Ou seja, praticamente, enquanto ela não perder esse fundo aqui de 71,64, ainda mantém a possibilidade de tentar retomar a tendência de alta. Não vejo nenhuma operação com ela por enquanto, né, continuar acompanhando, mas de qualquer forma, quem já tiver comprado em Lojas Renner, stop principal por enquanto, abaixo de 70,40, torcendo aí para fazer algum fundo aqui mais alto e voltar a subir, quem sabe mais para frente ela possa retomar a tendência de alta. O que mais que nós temos? Lojas Renner já foi, Magazine Luiza, PDG, Vega eu já comentei. Magazine Luiza. Bom, já retomou a tendência de baixa, né? Por enquanto apenas no curto prazo, mas ela segue com um forte viés negativo. Próximo suporte aqui 7,17. Se perder, aumenta a possibilidade aí de tentar retomar a tendência de baixa nos prazos maiores. Realmente situação ficando complicada para a Magazine Luiza. Já deu stop loss quando perdeu esse fundo aqui de 7,51. Próximo suporte aqui 7,17. Então próximo ponto de saída aí de stop, né? 7,16. Aliás, pessoal, com stop a gente não deve brincar. Stop seria o quê? Seria o ponto para evitar que a gente tenha um prejuízo maior. Então, stop não se estica. Toda entrada que vocês tiverem no papel, seja na compra ou na venda, vocês têm que definir num primeiro momento qual que é a saída de emergência, qual que é o stop. Se bateu nele, pula fora aí, mesmo que o mercado eventualmente reaja, volte, não importa. Bateu no stop, a melhor recomendação aí
é sair de fora para quê? Para minimizar esse prejuízo. PDG agora, né? PDG também até deixou uma possibilidade de fundo ontem, mas hoje voltou a ceder querendo anular essa sinalização de fundo. Até fez alguma recuperação parcial aqui no intraday, mas isso daqui não é um sinal de fundo, né? Realmente ela está retomando aqui a venda, já tem tendência de baixa aí e pode intensificar a correção. Para piorar ainda a situação de PDG é que ela não tem mais suporte no caminho. Por quê? Porque ela já perdeu fundo histórico, né? Ou seja, não tem nenhum suporte para ajudar aí ela numa formação de fundo. Então, realmente, situação bastante complicada. Não recomendo ninguém estar comprado em PDG. E, para quem está insistindo, né? Se não saiu até agora, stop abaixo da mínima de hoje. Mas, realmente, a situação de PDG está bastante complicada. Tempo aqui a gente já está com o tempo um pouquinho estourado. Thaís eu já comentei. Itaúsa, eu devo pegar o gráfico dela porque é exatamente o clone do Banco Itaú. Perdeu suporte também, quer dizer, perdeu a tendência de alta ali, não tem mais o que fazer com ela. E para fechar aqui, não deixar ninguém na mão, Lynx 3 e Anima. Começando aqui pela Lynx. Lynx 3 é um ativo aí pouquíssimo correlacionado aqui com o índice Bovespa, então nada, independentemente do que acontecer com o índice, ela pode até voltar a subir, está em tendência de alta, fez um processo corretivo, sinalizou fundo, hoje cedeu um pouquinho, porém não anulou essa sinalização de fundo. Agora eu acho uma compra mais consistente aqui com a Lynx, ou acima dos 54,70, ou se quiser um ponto aqui, um ponto mais embaixo também interessante aí para pensar numa compra, acima aqui dos R$54, acho que já pode valer uma entrada. Deixa eu refinar um pouquinho mais ainda, traçar aqui essa linha de tendência de baixa de curtíssimo prazo. Sim, acima de R$54, já é o primeiro ponto para tentar uma compra com a Lynx, num primeiro momento trabalhando aqui com esse topo por volta aqui de R$60 como stop gain, e o stop loss a princípio abaixo da mínima de ontem. Não está em situação de compra ainda, tem um sinal de fundo, mas de repente, segunda-feira acima de R$54 ou R$54,70 pode até dar uma possibilidade de compra. Agora, Anima, para a gente fechar. A Anima também está em tendência de alta, iniciando aqui um processo de correção, né? Não sabemos aí até onde vai se estender essa correção, mas de qualquer forma, suporte aqui mais relevante aqui está por volta aqui dos R$31,50. Então, eventualmente aqui, hoje ela está cedendo bastante forte, por volta de R$31,50 seria a minha expectativa inicial aí para a formação de um fundo aí, quem sabe sair uma compra mais para frente. A Anima também tem uma correlação bastante pequena aí com o índice Bovespa. Bom, pessoal, como sempre aí nos chats que eu faço, eu sempre disponibilizo também no meu canal do YouTube, daqui a pouco eu vou fazer o upload para lá, para quem entrou um pouquinho depois, ativos que eu já tinha analisado no início, é só rever aí o chat que vocês vão ter acesso. Meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima, e eu faço a divulgação via Twitter, quem quiser me seguir, @Lima_Evandro. Valeu pela presença, pessoal, sexta-feira aí, bom fim de semana, bom happy hour, segunda-feira a gente está de volta, com as pilhas aí recalibradas, né? Vou ver o que eu encontro aí de operações. Lembrando, venda também dá dinheiro, então não fiquem aí fechados ali porque está caindo, não vai fazer nada. Não, se tiver boas operações na venda, vamos entrar que ainda dá tempo de ganhar um pouquinho aí, engordar um pouquinho mais no saco do Papai Noel até o final do ano. Valeu, pessoal, até a próxima.